Leitura Bíblica Anual 2022, dia 175, 25 de julho, segunda-feira. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 3. Estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom: o primogênito Amnon, de Ainoã, a Jezreelita; o segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita; o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur; o quarto, Adonias, filho de Agite; o quinto, Cefatias, de Abital; o sexto, Itreão, de Iglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos ele reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, além dos filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jeorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. Os filhos de Jeoaquim foram Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias, o cativo, foram Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel foram Mesulão e Ananias, e Selomite, irmã deles, e Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe-Ezede, 5 ao todo. Os filhos de Ananias foram Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. O filho de Secanias foi Semaías. Os filhos de Semaías foram Atos, Igal, Barias, Nearias e Safate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias foram Elioenai, Ezequias e Asricão, 3 ao todo. Os filhos de Elioenai foram Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou Almai e Laade. Estas são as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e Idibas. E o nome da irmã deles era Azeleupone, e mais Penuel, pai de Gedor, e Ezel, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, ela e Naara. Naara deu à luz a Uzão, Éfer, Temene e a Astare. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela foram Zerete, Izar e Etnã. Cós gerou Anube e Zobeba e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo. Preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir. Este é o pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa, Pazeia e Teína, pai de Ir-Naás. Estes foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otiniel e Seraías. O filho de Otiniel foi Atate. Meonotai gerou Ofra, e Seraías gerou Joabe, fundador do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. Os filhos de Caleb, filho de Jefoné, foram Iru, Elá e Naã, e o filho de Elá foi Kenaz. Os filhos de Jealelel foram Zife, Zifa, Tiria e Azareel. Os filhos de Ezra foram Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou por mulher, foram Miriam, Samai e Isbá, pai de Estimoa. E sua mulher, Judia, deu à luz Jered, pai de Gedor, Eber, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa.
Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, foram Abiqueila, o Carmita, e Estimoa, o Maacatita. Os filhos de Simão foram Amnon, Rina, Ben-Anã e Tilom. E os filhos de Ize foram Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, foram pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. Selá foi também pai das famílias da casa dos que trabalhavam com linho, em Bet-Asbeia, bem como de Joquim, dos homens de Cozeba, de Joás, de Saraf, os quais dominavam sobre Moabe, e de Jazub-Leém. Estes registros são antigos. Estes eram oleiros e habitantes de Netaim e de Gedera, moravam ali com o rei para o servirem. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, de quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibzão, de quem foi filho Misma. O filho de Misma foi Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias como os filhos de Judá. Habitavam em Berseba, em Molada, em Azar-Sual, em Bila, em Ezem, em Tolade, em Betuel, em Orma, em Ziclag, em Bet-Marcabote, em Azar-Suzim, em Bet-Biri e em Saaraim. Estas foram as suas cidades, até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam ao redor dessas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e tinham seu registro genealógico. Estes, registrados por seus nomes, foram chefes nas suas famílias. Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jaacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia, Ziza, filho de Sifi, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. E as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Gedor, a leste do vale, à procura de pasto para os seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde os descendentes de Cã haviam morado antes. Estes, que estão registrados por seus nomes, foram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas, e atacaram os meunitas, que se encontravam ali, e os destruíram totalmente até o dia de hoje, e ficaram morando no lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitães Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Ize. Mataram o restante dos que escaparam dos amalequitas e estão morando ali até o dia de hoje. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 5. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois Ruben era o primogênito, mas, por ter profanado o leito de seu pai, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel, de modo que, na genealogia, Ruben não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, mas o direito da primogenitura foi de José. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, foram estes: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. O filho de Joel foi Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou cativo. Ele foi chefe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram inscritos nas genealogias segundo as suas descendências, tinham por chefes Jeiel, Zacarias, Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram do lado leste, até a entrada do deserto, o qual se estende até o rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul, fizeram guerra aos agarenos, que caíram pelo poder de sua mão, e habitaram nas tendas deles, em toda a terra fronteira de Gileade, do lado leste. Os filhos de Gade habitaram em frente deles, na terra de Bazã, até Salca. Joel foi o cabeça, e Safã o segundo. Também Janai e Safate estavam em Bazã. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber, 7 ao todo. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi o chefe da sua família. Habitaram em Gileade, em Bazã e suas aldeias, bem como até os limites de todos os arredores de Saron.
Todos estes foram inscritos na genealogia, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram treinados para a guerra, houve 44.760 capazes de sair à batalha. Fizeram guerra aos agarenos, a Getur, a Nafis e a Nodab. Foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos os que estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque, na batalha, clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porque confiaram nele. Levaram o gado dos agarenos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos, e 100.000 pessoas. Porque muitos caíram feridos à espada, pois a batalha era de Deus, e eles habitaram no lugar deles até o exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal-Hermon, e Senir, e Monte Hermon, e eram numerosos. Estes foram os chefes das suas famílias, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, chefes de suas famílias. Porém, foram infiéis ao Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra que Deus tinha destruído diante deles. Por isso, o Deus de Israel despertou o espírito de Pul, rei da Síria, ou seja, o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que levou cativos os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os fez morar em Ala, Abor e Ara, e nas proximidades do rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje.